O alarme toca cedo. Eu levanto, arrumo a cama, bebo água, treino, leio algumas páginas de um livro que promete me tornar melhor. Abro o aplicativo de hábitos, marco tudo como concluído. Disciplina, consistência, evolução. Pelo menos é assim que parece. Mas em algum momento do dia, entre uma tarefa e outra, existe um intervalo, curto, quase imperceptível, onde eu paro e sinto um incômodo estranho, sem nome claro, sem causa específica, só uma sensação de que alguma coisa não encaixa. E aí eu faço o que aprendi a fazer. Eu preencho mais uma tarefa, mais um objetivo, mais um ajuste, mais uma tentativa de me tornar melhor. E o incômodo some, ou parece que some, porque na verdade ele só foi coberto. Isso não é evolução, é outra coisa. É uma fuga extremamente bem organizada. Uma fuga que parece disciplina, que parece ambição, que parece alguém no controle da própria vida. Mas no fundo, é só uma forma de não parar o suficiente para me encontrar com o que está por baixo de tudo isso. Porque melhorar é seguro, otimizar é seguro, adicionar coisas à minha vida é seguro. O que não é seguro é ficar em silêncio tempo suficiente para perceber quem eu sou sem tudo isso. Sem rotina, sem metas, sem progresso. Só eu. E talvez seja exatamente isso que eu estou evitando. Não o fracasso, não a mediocridade, mas o encontro direto com algo que eu não sei se quero ver. Então eu continuo, ajustando, melhorando, refinando, como se estivesse construindo algo sólido. Mas existe uma possibilidade desconfortável aqui. E se tudo isso não for construção? E se for proteção? Proteção contra o único lugar que eu não consigo otimizar: eu mesmo. E talvez isso não seja só comigo. Agora me diz, em quais momentos da sua rotina perfeita esse incômodo aparece e você imediatamente tenta o preencher? Existe um motivo pelo qual isso é tão difícil de perceber. Porque olhando de fora, eu estou fazendo tudo certo. Eu acordo cedo, me cuido, me desenvolvo, invisto em mim mesmo. Eu não sou alguém perdido, eu sou alguém disciplinado. E disciplina é uma das virtudes mais admiradas que existem. A pessoa disciplinada é vista como forte, controlada, diferente da maioria. Enquanto os outros procrastinam, eu executo. Enquanto os outros evitam, eu enfrento. Enquanto os outros se perdem, eu evoluo. É isso que parece. E é exatamente por isso que essa armadilha funciona tão bem. Porque ela vem disfarçada de virtude. Ninguém questiona alguém que está tentando melhorar. Ninguém olha para uma rotina estruturada e pensa, tem algo errado aqui. Pelo contrário, isso vira referência, modelo, identidade. E aos poucos, eu deixo de apenas praticar disciplina e começo a me ver como alguém que é disciplinado. Alguém que está sempre evoluindo. Alguém que não se permite ficar parado. E isso reforça o ciclo. Porque agora não é só sobre o que eu faço, é sobre quem eu acredito ser. Parar começa a parecer perigoso. Reduzir o ritmo parece regressão. Questionar esse processo soa como fraqueza, como se eu estivesse traindo a melhor versão de mim mesmo. Então eu continuo, não apenas porque quero melhorar, mas porque preciso sustentar essa identidade. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Nem toda disciplina é direção. Às vezes, é distração. Uma forma mais sutil de nunca ter que encarar o que existe fora da rotina. Porque enquanto eu estou ocupado sendo alguém admirável, eu não preciso me perguntar se estou sendo alguém verdadeiro. E talvez isso não seja só comigo. E essa diferença é exatamente onde a ilusão se sustenta. Agora começa a parte mais desconfortável, porque ela desmonta a justificativa inteira. Eu acho que estou tentando crescer, mas em muitos momentos não estou. Eu estou tentando não sentir. A produtividade virou um anestésico. Cada tarefa concluída, cada meta batida, cada dia produtivo dá uma sensação, controle, progresso, direção. E por alguns instantes, isso silencia o resto. O incômodo, a dúvida, aquela sensação difusa de que algo dentro de mim não está resolvido. Mas isso não é resolução, é supressão. Eu não estou lidando com o que sinto, estou cobrindo com ação, porque agir é mais confortável do que encarar. Melhorar é mais fácil do que confrontar.
Adicionar coisas à minha vida é mais simples do que olhar para o que já está nela e não está bem. E isso cria um mecanismo perigoso. Toda vez que algo interno começa a emergir, eu respondo com mais ação, mais tarefas, mais disciplina, mais otimização. Como se eu estivesse sempre um passo à frente do meu próprio desconforto. Mas não estou. Estou só evitando o momento em que precisaria parar e sentir. E isso é o que eu realmente não quero. Porque crescer de verdade exige contato. Contato com partes de mim que não são produtivas, que não são organizadas, que não são admiráveis. Partes confusas, contraditórias, inacabadas. E essas partes não podem ser resolvidas com um hábito novo, nem com uma rotina melhor, nem com mais eficiência. Elas exigem presença, tempo, honestidade. E isso não cabe na lógica da produtividade. Então eu faço o que aprendi a fazer melhor. Eu continuo em movimento. Porque enquanto estou em movimento, eu não preciso me encarar. E talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. Eu não estou tentando evoluir o tempo todo. Às vezes, eu só estou me ocupando o suficiente para não precisar me encontrar. E essa dinâmica vai ficando cada vez mais enfinada, porque eu não evito de forma óbvia. Eu não fujo parando, eu fujo fazendo. Minha agenda está cheia, compromissos, metas, rotinas bem definidas. Sempre existe algo para fazer, algo para melhorar, algo para ajustar. E isso parece organização, mas muitas vezes é proteção, porque o silêncio começa a desaparecer. Aqueles espaços vazios do dia, onde eu poderia simplesmente parar e perceber o que está acontecendo dentro de mim. Eles somem, são preenchidos antes mesmo de existir. Eu termino uma tarefa e já engato na próxima. Fecho um ciclo e imediatamente abro outro, sem intervalo, sem pausa, sem espaço. Porque espaço demais é perigoso. No espaço, eu sinto. E sentir nesse contexto é perder o controle. Então eu mantenho o ritmo, constante, cheio, estruturado, como se estivesse sempre protegido por esse fluxo de ação. Mas existe um custo invisível nisso. Eu começo a perder acesso a mim mesmo, porque eu nunca estou ali tempo suficiente para perceber o que está por baixo daquilo tudo. E sem perceber, a minha própria vida vira um sistema de ocupação, um jeito sofisticado de nunca parar. E talvez isso comece a ficar mais claro. É exatamente isso que sustenta o próximo ciclo. Eu começo a acreditar que sempre há algo a mais para melhorar. Sempre existe um hábito que pode ser otimizado, uma rotina que pode ser ajustada, uma versão minha que pode ser refinada. E no começo, isso parece crescimento. Mas existe um ponto onde isso muda de natureza. Eu deixo de evoluir e começo a perseguir uma ideia de melhor que nunca se completa. Porque o suficiente não existe mais. Eu acordo bem, mas posso acordar mais cedo. Eu produzo, mas posso produzir melhor. Eu melhoro, mas nunca o bastante. Sempre falta algo, e essa falta me mantém em movimento. Mas é um movimento circular, porque o objetivo nunca é alcançado. Ele é constantemente redefinido, mais alto, mais exigente, mais distante. E isso me prende, porque agora parar não é uma opção. Sempre existe algo que eu ainda não fiz, algo que ainda não ajustei, algo que ainda não é bom o suficiente. E assim, eu continuo, melhorando, refinando, otimizando, mas sem nunca chegar. Porque no fundo, o objetivo não é chegar, é continuar. Continuar ocupado o suficiente para nunca ter que encarar o que permanece ali, inalterado. Por trás de todo esse progresso, e depois de um tempo, o efeito começa a aparecer. Não na superfície, na estrutura. Porque enquanto eu melhoro por fora, algo por dentro começa a se afastar. Eu me torno mais eficiente, mais disciplinado, mais funcional, mas ao mesmo tempo menos conectado, menos presente, menos consciente de mim mesmo. E isso é difícil de perceber, porque externamente tudo parece em ordem. Eu estou produzindo, estou evoluindo, estou fazendo o que deveria fazer. Mas internamente existe um distanciamento, como se eu estivesse operando a minha própria vida, sem realmente estar dentro dela. Eu executo, mas não me escuto. Eu avanço, mas não me sinto. Eu melhoro,
mas não me reconheço. E isso cria uma divisão silenciosa, uma versão minha que funciona e outra que fica esquecida, ignorada, adiada, porque não cabe na lógica da performance. Essa parte não é produtiva, não é eficiente, não gera resultado imediato. Então ela vai sendo deixada de lado, substituída por versões mais ajustadas, mais organizadas, mais otimizadas. Só que essa troca tem um custo. Eu começo a perder contato com o que é espontâneo, com o que é confuso, com o que é real. E aos poucos, a minha identidade passa a ser construída mais pelo que eu faço do que pelo que eu sou. Eu viro o conjunto dos meus hábitos, dos meus resultados, da minha disciplina. Mas isso não sustenta tudo, porque existe uma diferença profunda entre funcionar bem e estar inteiro. E quando essa diferença cresce, surge uma sensação difícil de explicar. Eu estou indo bem, mas não estou bem. Eu estou no controle, mas não estou em paz. Eu construí uma versão minha que funciona no mundo, mas me afastei da única coisa que poderia me dar estabilidade de verdade: contato com quem eu sou, sem precisar melhorar nada. E talvez isso não seja tão incomum assim. E talvez essa seja a consequência mais silenciosa de todas. Eu evoluo por fora e me perco por dentro. E quando essa desconexão se mantém, o custo começa a se infiltrar no dia a dia, de forma sutil, quase imperceptível no começo, mas constante. Eu continuo funcionando, continuo entregando, continuo sendo visto como alguém disciplinado, produtivo, no caminho certo, mas por dentro, algo está sempre em tensão. Uma ansiedade que não paralisa, mas também não vai embora. Ela se adapta, vira funcional. Eu consigo trabalhar com ela, produzir com ela, viver com ela, mas nunca descansar de verdade. Porque no fundo, sempre existe algo que precisa ser melhorado, algo que ainda não está bom o suficiente. E isso me mantém em alerta, sempre ajustando, sempre corrigindo, sempre tentando alcançar uma versão minha que parece logo ali, mas nunca chega. E isso cansa, não como um esgotamento explosivo, mas como um desgaste contínuo, silencioso. Eu acordo já com a sensação de que preciso fazer, preciso otimizar, preciso manter o ritmo, porque parar parece perigoso. E quanto mais eu sustento esse ciclo, mais a minha identidade começa a depender dele. Eu não sei mais quem sou sem a rotina, sem a disciplina, sem o progresso. Porque foi isso que eu construí. Uma versão minha baseada em desempenho. Só que desempenho oscila, produtividade varia, resultados mudam. E quando isso acontece, algo interno desestabiliza. Porque não existe uma base sólida por baixo. Existe uma estrutura que funciona, mas não sustenta. E aí surge uma fragilidade silenciosa. Eu pareço forte por fora, mas qualquer quebra no ritmo, qualquer falha, qualquer momento de pausa já é suficiente para gerar desconforto. Como se, sem movimento, eu perdesse quem sou. E talvez esse seja o custo mais profundo de todos. Eu construí uma vida que depende de estar sempre funcionando, porque eu não sei mais existir quando não estou. Mas chega um momento em que essa estrutura começa a falhar. Não porque eu parei, mas porque continuar já não sustenta a mesma sensação. Eu sigo fazendo tudo, mantenho a rotina, mantenho os hábitos, mantenho o ritmo, mas algo mudou. Aquela sensação de progresso já não preenche como antes. O incômodo começa a vazar, entre uma tarefa e outra, nos intervalos que eu não consigo mais evitar. E pela primeira vez, uma pergunta aparece. Curta, direta, difícil de ignorar. O que eu estou tentando não sentir? Essa pergunta quebra o padrão, porque até aqui tudo estava orientado para fora. Melhorar, ajustar, evoluir. Agora, não. Agora o olhar vira, e quando vira, a percepção começa a se formar. Lenta, desconfortável, mas clara o suficiente para não ser descartada. Eu não estou construindo algo, estou evitando algo. E isso muda tudo, porque desmonta a narrativa inteira. A ideia de que todo esse esforço era crescimento, de que toda essa disciplina era direção, de que toda essa produtividade estava me levando para algum lugar real. Agora surge outra possibilidade, mais difícil de aceitar,
mas impossível de ignorar depois que aparece. Talvez tudo isso tenha sido uma forma de não parar, uma forma de não olhar, uma forma de não entrar em contato com partes de mim que não podem ser resolvidas com mais ação, com mais controle, com mais melhora. E quando essa percepção chega, ela não grita, mas pesa, porque agora eu vejo, não completamente, mas o suficiente. O suficiente para perceber que continuar no automático já não funciona do mesmo jeito. O suficiente para entender que o problema não está no quanto eu faço, mas no que eu estou evitando enquanto faço. E a partir daqui, não dá mais para fingir que é só disciplina. Agora existe uma escolha: continuar me ocupando ou começar a me encarar. E é aqui que a direção precisa mudar, porque até agora tudo foi construído em cima de um princípio: melhorar o que está fora, ajustar comportamento, refinar rotina, otimizar desempenho. Mas crescimento real não começa aí. Ele começa onde isso não alcança, no confronto interno. E confronto não é confortável, não tem checklist, não tem progresso visível imediato. Não tem a sensação de estou avançando que a produtividade oferece. Pelo contrário, no começo parece que eu estou parado, ou até regredindo, porque eu paro de fazer o que sempre fiz, me ocupar. E no lugar disso, começo a olhar, sem filtro, sem distração, sem a proteção da ação constante. E o que aparece nem sempre é bonito. Contradições, inseguranças, partes minhas que eu evitei por muito tempo. Não porque são inaceitáveis, mas porque são difíceis de sustentar sem distração. E talvez isso diga mais do que parece. E aqui está a diferença central. Otimização externa me dá controle, confronto interno tira. Porque agora eu não estou mais organizando a superfície, estou entrando na estrutura. E a estrutura não se reorganiza com rapidez, ela exige permanência. Exige que eu fique ali, tempo suficiente para entender o que realmente está acontecendo, sem tentar corrigir imediatamente, sem transformar tudo em ação. Só presença, só contato. E isso muda completamente a natureza do crescimento. Ele deixa de ser algo que eu meço e passa a ser algo que eu atravesso, sem garantia de resultado rápido, sem validação externa, sem aquela sensação constante de progresso, mas com algo que a otimização nunca conseguiu me dar: profundidade. Porque pela primeira vez, eu não estou tentando melhorar a minha vida, sem antes entender quem está vivendo ela. E talvez essa seja a virada mais difícil de sustentar: aceitar que crescer, de verdade, não é adicionar mais controle, é suportar o suficiente de mim mesmo para não precisar fugir o tempo todo. A partir daqui, o significado de evolução precisa ser desmontado. Porque até agora, evoluir sempre significou uma coisa: adicionar. Mais disciplina, mais hábitos, mais controle, mais versões melhoradas de mim mesmo. Sempre para cima, sempre para frente, sempre em expansão. Mas existe um limite para isso. Um ponto onde adicionar mais não resolve, só acumula. E é nesse ponto que a redefinição começa. Evoluir não é adicionar, é encarar. Encarar o que eu evitei enquanto estava ocupado melhorando. Encarar o que não se encaixa na imagem de alguém produtivo. Encarar o que não pode ser resolvido com mais esforço. Porque existem partes minhas que não precisam ser otimizadas. Precisam ser compreendidas. E isso muda completamente o movimento. Eu paro de avançar para fora e começo a descer para dentro. E descer não tem a mesma sensação de progresso. Não tem recompensa imediata. Não tem aplauso. Mas tem algo que o movimento externo nunca construiu: integração. Eu começo a perceber padrões que antes ignorava, reações que antes eu mascarava, motivações que antes eu justificava com produtividade. E aos poucos, as peças começam a se reorganizar. Não porque eu adicionei algo novo, mas porque parei de fugir do que já estava ali. E talvez isso revele algo mais simples do que parece. E isso traz uma consequência inesperada. Eu não preciso mais sustentar tanto esforço. Porque parte do esforço vinha da resistência, da tentativa constante de me afastar de mim mesmo. E quando essa resistência diminui, a energia muda. A ação deixa de ser fuga e começa a ser expressão. Eu ainda faço, ainda construo, ainda evoluo.
mas não para evitar. Para me mover a partir de um lugar mais honesto. E talvez essa seja a redefinição mais importante de todas. Eu não evoluo acumulando versões melhores. Eu evoluo quando paro de evitar as versões que já existem. Então a mudança não é fazer mais, é permitir menos. Menos ruído, menos ocupação automática, menos necessidade de estar sempre avançando. Porque até aqui, a minha relação com a vida foi baseada em preenchimento constante. Sempre havia algo para fazer, algo para ajustar, algo para melhorar. E agora, o movimento é outro. Criar espaço. Espaço no dia, espaço entre uma tarefa e outra. Espaço suficiente para que algo além da ação apareça. E isso no começo incomoda, porque o silêncio que surge não é leve, ele é denso. Carrega coisas que eu evitei por muito tempo, pensamentos que eu não quis sustentar, sensações que não encaixam na lógica da produtividade, perguntas que não têm resposta imediata. E a tendência natural é fugir, preencher de novo, voltar para o ritmo. Mas é exatamente aqui que a nova postura se constrói. Tolerar o silêncio, não como algo agradável, mas como algo necessário. Ficar ali, sem transformar imediatamente em ação, sem tentar corrigir, sem tentar otimizar o que está aparecendo, só sustentar. E talvez isso seja mais difícil do que parece. E isso muda a qualidade da minha presença. Porque pela primeira vez, eu não estou reagindo ao desconforto. Estou permitindo que ele exista. E isso quebra o ciclo. A necessidade de me anestesiar com o progresso começa a perder força. Porque eu percebo que o desconforto não me destrói. Ele só revela. Revela partes minhas que estavam escondidas atrás da performance. Revela o que realmente precisa de atenção. Não de mais ação, mas de mais honestidade. E aos poucos, eu não preciso mais estar ocupado o tempo todo. Eu posso pausar, sem sentir que estou perdendo algo. Posso ficar em silêncio, sem interpretar isso como regressão. Posso simplesmente estar, sem precisar transformar esse momento em algo útil. E isso devolve uma coisa essencial: contato. Contato comigo mesmo, sem a intermediação constante da produtividade. E é desse lugar que qualquer movimento real começa. No fim, o problema nunca foi querer evoluir. Foi usar a evolução como fuga. Fuga do silêncio. Fuga do desconforto. Fuga do encontro direto com quem eu sou, sem estrutura, sem rotina, sem performance. Porque melhorar é mais fácil, mais previsível, mais controlável, mas também mais superficial quando vira escudo. Porque eu posso construir uma vida inteira baseada em progresso e ainda assim nunca tocar no que realmente importa. Nunca encarar o que está por baixo. E é isso que precisa ficar claro. Eu posso continuar melhorando indefinidamente e ainda assim continuar me evitando. E talvez essa seja a frase que resume tudo. Eu não estou evoluindo. Estou me ocupando o suficiente para não precisar me encontrar. E enquanto isso continua, tudo parece avançar, mas nada realmente muda. Porque mudança real não acontece na superfície. Ela começa no momento em que eu paro de fugir e decido ficar, mesmo sem saber exatamente o que vou encontrar, mesmo sem saber como resolver, mesmo sem poder transformar isso em mais uma tarefa. Só ficar e encarar. Se esse tipo de clareza te atravessa, se você quer continuar desmontando esses mecanismos invisíveis que parecem evolução, mas são só distração, então se inscreva. Porque aqui não é sobre melhorar mais. É sobre enxergar o que estamos evitando enquanto tentamos melhorar. E a partir disso, continuar se escondendo. Ou finalmente se encontrar, deixa de ser automático.